E o governo de Joe Biden sofreu uma nova derrota. A Suprema Corte permitiu que o Texas comece a aplicar uma lei de imigração polêmica que autoriza autoridades locais a prenderem imigrantes ilegais. Eu falo mais sobre isso com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, a maioria conservadora da Suprema Corte, então 6 juízes conservadores decidiram por deixar que essa lei do Texas entre em vigor, em discordância com o que acharam os 3 juízes liberais, que foram contrários a essa medida. Então agora, como você disse, Márcio, autoridades estaduais no Texas passam a poder prender pessoas suspeitas de ter entrado nos Estados Unidos ilegalmente. Então isso é uma mudança, porque até então só agentes federais de imigração podiam fazer esse papel e agora autoridades do estado podem fazer isso. Também não se sabe por quanto tempo essa lei ficará em vigor, porque na verdade ela ainda é alvo de uma batalha judicial. Então agora o que a Suprema Corte fez foi permitir que ela entre em vigor enquanto um Tribunal Federal de Apelações decide sobre se essa lei vai ser mesmo válida ou não. Mas de qualquer forma é sim uma derrota para Joe Biden, porque ele está numa queda de braço, na verdade, com o governador do Texas, o Greg Abbott, nessa questão de imigração. O Texas é um estado que, por causa da fronteira com o México, está sofrendo com esse enorme número de imigrantes, de pessoas tentando entrar aqui no país. E Greg Abbott, assim como muitos outros republicanos, acaba explorando esse problema, que é um dos maiores, uma das maiores questões do mandato de Joe Biden, para criticar o presidente, dizer que ele não está fazendo o suficiente para resolver o problema. Então, Greg Abbott diz que ele tem que fazer isso, ele tem que solucionar essa crise com as próprias mãos e tem tentado implementar uma série de medidas que vão contra o que diz a Casa Branca, contra o que quer a Casa Branca. Essa lei de agora, então, muda, Como eu disse antes, só agentes federais de imigração podiam prender essas pessoas. Agora ela dá poder para que agentes estaduais possam prender essas pessoas. Foi uma lei que entra em vigor em meio a protestos de advogados e de grupos de direitos dos imigrantes, de ativistas que dizem que essa lei, na verdade, vai afetar desproporcionalmente minorias como negros e latinos. Então existe toda uma preocupação e os juízes liberais que foram contrários a essa decisão da Suprema Corte escreveram, ali num argumento escrito, na verdade, pela juíza Sonia Sotomayor, uma juíza liberal, que esse tipo de lei, isso, na verdade, só vai trazer mais caos para a situação da imigração, para a situação da crise migratória, porque acaba confundindo ali os papéis das autoridades estaduais e das autoridades federais. A Casa Branca também já se pronunciou dizendo que discorda profundamente dessa decisão da Suprema Corte. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que falou com a gente ao vivo, direto de Nova York. Lorival Santana já está aqui no nosso estúdio, ele que é nosso analista de internacional. Essa disputa dura meses entre o governo federal e o governo do Texas. Qual o impacto disso para a eleição nacional? Como a Mariana falou, imigração é um tema importante. Importantíssimo. Segundo as pesquisas, está ali lado a lado com a questão econômica, E nos dois casos, o presidente Joe Biden, o governo democrata, acaba sendo um alvo, são pontos de vulnerabilidade da campanha democrata. Essa é uma crise, como você diz, de vários meses. Houve aquele momento extremamente tenso, Márcio, que a gente acompanhou aqui, de tropas federais quase entrando em confronto com tropas estaduais do Texas, que queriam assegurar ali, impedir a passagem dos imigrantes. Mais um tento, mais um gol do governador Greg Abbott, desse que é o maior eleitorado republicano dos Estados Unidos, o eleitorado texano, o maior eleitorado dos Estados Unidos, da Califórnia, é democrata. Então, é uma decisão um pouco que chama muito a atenção, que mostra uma certa politização, uma certa ideologização da Suprema Corte. Porque chega a ser intuitivo, e é o que a tradição indica também nos Estados Unidos e em outros países, que a questão de imigração é uma questão federal, uma questão nacional, não uma questão estadual. Como disse o voto dos liberais, essa decisão coloca de cabeça para baixo a relação entre poder federal e poder estadual. E agora, de fato, ainda não é uma decisão definitiva, mas aponta muito para, claro, vai para a Corte de Apelações e
já que existe essa posição da Suprema Corte, se a Corte de Apelações tiver uma posição diferente, acabarem de novo para a Suprema Corte. Agora é o que a gente chamaria no Brasil de uma liminar, né? Mas depois pode ser decidido no mérito em favor da posição dos republicanos. E reforça mais uma vez aquela noção que eu venho colocando aqui, de que não existe uma justiça pró-democratas ou pró-republicanos, porque na primeira instância, um juiz de Austin, e sendo o Texas um estado republicano, o juiz de Austin foi contra essa lei aprovada em dezembro pelo governo texano. Depois, essa Corte de Apelações se colocou contrária, né? Segurou a entrada em vigor dessa lei para esperar uma decisão da Suprema Corte. Então, você vê que é a justiça americana trabalhando. Agora, enquanto você falava, a gente tem essas imagens terríveis da imigração. Ninguém cruza um rio de madrugada, ninguém fica perto de um arame farpado, do outro lado ali, tropas federais, porque quer. É por necessidade que essas pessoas vão para lá. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu entendo o que você fala, de alguma maneira os Estados Unidos têm que acolher essas pessoas, mas normalmente são os estados que bancam esses custos, não é, Lorival? Quer dizer, não dá para entender também a posição do Texas, e eu não digo nem quando eles defendem, não, vai aumentar a criminalidade. Não é isso. Estou falando de custos financeiros para receber essas pessoas. São os estados que bancam isso e é caro receber tanta gente também, né? É verdade. E, em primeiro lugar, cabe ao governo federal fazer a triagem dessas pessoas, porque isso é a lei internacional, os Estados Unidos subscrevem as leis internacionais que diz, se a pessoa está pedindo asilo e existe um fundamento legal para ela receber o asilo, isso tem que ser processado e decidido pelo país. Mas como há um gargalo terrível, essas pessoas, quando estão esperando, acabam tentando atravessar de qualquer jeito o Rio Grande que nós estávamos vendo ali. Né? E aí acaba caindo nas costas, no colo dos estados. Tem toda a razão. Obrigado, Lorival Santana. A gente continua com o noticiário.